Faculdade Cidade Verde realizou no final de outubro sua terceira convenção de gestores de EAD. O evento reuniu gestores de 150 polos de várias regiões do Brasil. Atualmente, o EAD da FCV conta com 6.000 alunos, tendo 12 cursos de graduação e mais de 100 cursos de pós-graduação. O EAD ele já é uma realidade, então a gente tem visto, por exemplo, nos últimos 10 anos ele cresceu 15% por ano. Então hoje ele já representa 25% dos alunos que ingressam no ensino superior no Brasil. E é muito comum, então imagine que a penetração digital, então a gente fazer as coisas pelo computador, fazer coisas pela internet, é uma tendência para todos os segmentos. Então alguns segmentos eles começaram antes, como é o curso de inglês, por exemplo. Hoje 40% das pessoas que fazem inglês já fazem inglês pelo computador e não vão até uma escola de inglês para fazer. E a graduação, que era um segmento um pouco mais tradicional, ele demorou um pouquinho para se adaptar a essas novas tecnologias, mas a gente viu que mesmo com essa adaptação sendo um segmento tradicional, as pessoas já entendem a flexibilidade, a proposta de valor superior do EAD. Então, mesmo dessa forma, ele conseguiu crescer bastante no segmento. É um caminho sem volta. A gente imagina que com certeza é um caminho sem volta. A gente não consegue saber qual é o teto do EAD, porque ele não simplesmente substitui aquelas pessoas que queriam fazer o ensino presencial. Mas existem muitas pessoas que não tinham acesso à graduação ou à pós-graduação, então ele expande o mercado. Então a gente consegue entender quantas daquelas pessoas que iam fazer uma graduação presencial optam por fazer no EAD, mas a gente não consegue saber o quanto isso expandiu de mais pessoas adentrarem no ensino superior. Na verdade, o grande facilitador é que a pessoa faz a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Com certeza. Além disso, a gente tem o ticket, que é o preço. Então, o preço mais acessível, educação, existe a oferta e a demanda. Então, quando você tem uma oferta mais barata, mais pessoas que não tinham acesso antes têm acesso a essa opção. E a captação de alunos para gestores? Eu acho que tem uma história muito interessante que sempre quando eu estou com gestores de polos, gestores de captação, a primeira pergunta que eu faço para eles, qual a última vez que eles usaram o Snapchat ou o Instagram? Não faz parte do cotidiano do gestor, porque ele tem uma idade diferente do aluno. Então, quando você vai fazer o processo de captação de alunos, você não tem que fazer aquilo que você fazia quando você foi ingressar no ensino superior. Tem que fazer o que os alunos de hoje, aqueles estudantes de 17 a 25 anos que estão em busca de oportunidades educacionais, eles estão fazendo. Onde eles estão, o que eles procuram. Que é muito diferente do que o próprio gestor faz. Então, a gente vai ver uma média de idade aqui, por exemplo, hoje de 45 a 60 anos, e não necessariamente ele tem consciência de onde as pessoas estão procurando, onde elas vão estudar. Então, para a captação de alunos, eu acho que a principal dica é entender que você não é a sua persona, você não é a pessoa que escolhia baseado em opinião de amigos, comprava uma revista na banca sobre as faculdades. Agora, efetivamente, 45% dos alunos que ingressam no ensino superior ingressam só online, eles não visitam a faculdade. Então, tem que ter presença online, tem que entender como funciona cada um dos canais, qual o retorno de cada um dos canais, que são totalmente diferentes. Que tipo de publicidade, mídia você tem que trabalhar dentro do canal, qual é o tom de comunicação dentro do canal. Então, olhar para o canal online como a principal força de trazer alunos para a sua faculdade. Então, na sua opinião, qual é a porcentagem da faixa etária do público do EAD? Hoje, a faixa etária, o último dado é de 2016, a faixa etária está em 32 anos, que ela difere bastante da idade de entrada do ensino presencial, que é 26 anos. Só que, quando a gente olha para o percentual de pessoas que usam o 45%, que é online, essa idade é bem menor, chega a dar 22, 21 anos. Então, por isso que eu falo a importância da gente olhar para as mídias que são mais, que penetraram mais na realidade de quem é mais jovem.
O EAD tem sido uma grande ferramenta para levar a oportunidade de graduação para pessoas que até então não tinham essa oportunidade. Nós vamos conversar com o professor Barbieri, ele que é diretor da Faculdade Cidade Verde e também tem comandado esse sistema de EAD com muito sucesso. Professor Barbieri, fala um pouquinho para a gente sobre o sistema de EAD. Veio para ficar, é um caminho sem volta que tem aumentado a cada dia, né? Exatamente, ele veio para ficar, é um caminho sem volta, ele consegue chegar aonde as instituições físicas não chegam, oportunizam as pessoas a estudarem o que querem, no momento que eles puderem, e assim ter a sua formação, estar a um período inserido no mercado de trabalho, tendo trabalho e renda. Então, o que você disse é realmente uma verdade, é um sistema que veio, não tem mais volta e nós estamos atingindo o maior número de pessoas nas regiões mais diversas do Brasil. Em regiões inóspitas, não é? Exatamente, conversando com alguns gestores de polos da faculdade, eles falam que vão até o aluno de barco, vão até o aluno de cavalo, e vão por estradas às vezes que não tem asfalto, e chegando lá nesse interior do Brasil, enquanto pessoas com desejo, com necessidade, com vontade de aprender. Então o EAD está oportunizando pessoas que não puderam estudar, por estarem longe, por não ter no momento da juventude uma faculdade perto, hoje estando nos bancos escolares e estudando através das plataformas digitais, através do EAD. Antes, até há pouco tempo atrás, cerca de 3% da população brasileira, apenas 3% tinha um nível de graduação. Hoje, com a revolução do EAD, esses números mudaram? Eles mudaram. Nós tivemos nos últimos 5 anos um crescimento muito grande no EAD. O ensino presencial deu uma estacionada, porque ele acaba sendo mais caro, porque estar na faculdade todos os dias, a faculdade ofertar salas, ofertar a estrutura, banheiros, biblioteca, também não é barato, então ela acaba ofertando um curso presencial um pouco mais elevado do que o EAD. E com isto, a gente observou que no EAD o crescimento foi muito grande. Estamos buscando, nós temos até 2024 para atender o Plano Nacional de Educação, onde vamos chegar a 30%, trabalhando para ter 30%, principalmente dos jovens aos 24 anos, estudando. Se a gente conseguir isto, vai ser uma vitória muito grande para o país e quem contribuiu consideravelmente foi o ensino à distância. Interessante notar que tanto o jovem que trabalha com as redes digitais, as mídias digitais, tanto quanto o adulto que não teve a oportunidade de ir para uma escola. Atende a esses dois públicos o EAD. Atende exatamente esses dois públicos, mas atende aquela pessoa jovem ou que não teve a oportunidade de estudar na sua juventude, que tenha organização, que tenha planejamento e que consiga sentar em frente de um computador e ter ali as suas aulas. Ter, através das plataformas, as suas dúvidas tiradas com um tutor que está distante a quilômetros ou até milhares de quilômetros. Uma revolução na educação, sem dúvida. É uma revolução considerável, mudou totalmente a educação brasileira com o crescimento do EAD. Bom, o EAD tem quase todos os cursos de graduação, tem todos. Tem alguma restrição ainda? Existem restrições, por exemplo, na área de saúde, existem restrições com cursos, por exemplo, de medicina, com cursos de psicologia. Também existe resistência na área, na área jurídica, o direito. Mas se esses cursos não podem ser 100% EAD, nós podemos trabalhar com algumas disciplinas, que são disciplinas do núcleo comum, são disciplinas básicas, aonde o ensino híbrido, ou seja, o aluno vai ter 50% da sua carga horária da disciplina sendo trabalhada em sala de aula e outros 50% sendo trabalhada em plataformas digitais. Sem dúvida, o EAD veio para ficar e é a nova tecnologia do ensino. Nova tecnologia do ensino, vamos poder incluir mais pessoas, vamos poder ajudar a desenvolver o Brasil. Precisamos melhorar os nossos índices de formação, os nossos índices de qualidade na produção, na eficiência e na eficácia na indústria, no comércio, na prestação de serviços.